Está no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? Se chegou agora, já sabe o ritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilha. Ajuda a espalhar o que muita gente faz de tudo para esconder. Eu quero, antes de mais nada, deixar aqui um agradecimento especial. O episódio 5 passou da conta, no melhor sentido possível. A repercussão foi muito interessante. Os comentários explodiram. E, mais importante, a mensagem chegou onde precisava chegar. Obrigado a cada um que assistiu, compartilhou, comentou e fez muito barulho junto com a gente. Isso mostra que sim, tem muita gente acordada, cansada do jogo político e exigindo responsabilidade de quem ocupa cargo público. Vamos manter esse ritmo constantemente, porque enquanto tiver gente disposta a escutar, a verdade vai continuar ecoando. E se depender da gente, não vai faltar voz. Seguimos juntos. Hoje, literalmente, a cadeira está vazia. Convidado, o prefeito Adeildo Nogueira preferiu o silêncio. Foi convidado com antecedência, com respeito, com formalidade. Enviamos e-mail, ofício, mensagem institucional. Nenhuma resposta, nenhuma justificativa, nenhuma tentativa de remarcar. E aqui não teve pergunta combinada. E talvez seja por esse motivo que ele preferiu o silêncio. Mas já que ele não quis ou não quer responder, a gente vai perguntar do mesmo jeito, porque o povo não pode ficar sem resposta. E para organizar melhor a vida e a cabeça do prefeito Adeildo, eu quero citar aqui a promotora de justiça de Campo Limpo Paulista também foi convidada, porque o que nós fizemos nesse período em relação à questão dessa SEI da calamidade financeira. Nós convidamos, na sequência, o vereador Júnior Itiban, que foi aquele que fez o requerimento que deu origem, que deu início à SEI da calamidade financeira. Convidamos o vereador Leandro Bizetto, que presidiu a SEI. Junto ao vereador Leandro Bizetto, convidamos a vereadora Kesley Floresto da Base, que preferiu também, como prefeito, se omitir, se ausentar, fugir do debate. E convidamos, na sequência, o ex-prefeito Luiz Braz, que aqui esteve. Respondeu as perguntas com tranquilidade. E convidamos agora, além do prefeito, na sequência seria a promotora Flávia. E a promotora respondeu ao nosso convite. Então eu vou ler aqui o que diz a promotora através da oficial de promotoria Flora Nakajima. Em cumprimento à determinação, informo que a digníssima doutora Flávia Mendes Pereira Rivelli Caçador, promotora de justiça, agradece o convite, porém não será possível a participação no referido podcast, devido a compromissos previamente agendados no mês de agosto. Informo ainda que, caso queira, poderá entrar em contato com a assessoria de imprensa do Ministério Público. É simples assim, prefeito Adeildo. Quem ocupa um cargo público tem que ter esse compromisso, esse tipo de responsabilidade. Caso não possa comparecer, tem que informar, porque não é o Cadê a Verdade que está te chamando, não é o Eduardo Rodrigues que está te chamando, é a população, é o povo de Campo Limpo Paulista. Isso é
postura responsável de um agente público, o que fez a promotora de justiça da cidade de Campo Limpo Paulista, o que fizeram os vereadores Júnior Itiban, compareceu, Leandro Bizetto, compareceu, o ex-prefeito Luiz Braz, compareceu, e você e a vereadora Kesley Foresto fugiram. Por quê? Bom, antes de começarmos as perguntas, vamos ao básico, tá? Decretar calamidade financeira não é apenas uma jogada política, é um ato extremo. É como se a prefeitura dissesse: estamos à beira do colapso, não dá mais para manter os serviços, precisamos suspender pagamentos, convênios, contratos. Mas será mesmo que é assim que funciona? Será que é assim que a coisa tende a caminhar? Porque, segundo dados oficiais, no dia em que o prefeito assinou o decreto de calamidade financeira, havia mais de 36 milhões de reais nos cofres da prefeitura. E aí, eu faria a seguinte pergunta para o prefeito, que ele se recusou a ouvir. Eu perguntaria para o prefeito o seguinte: com 36 milhões de reais no caixa, o que exatamente estava em colapso, prefeito? A matemática, a gestão ou a narrativa? A SEI da calamidade financeira mostrou que a arrecadação subiu. O relatório aponta que o município arrecadou mais do que o previsto. Então, como justificar um decreto de calamidade? Qual foi a base técnica utilizada? Quem fez essa recomendação? A Secretaria de Finanças? O jurídico? Ou foi decisão do gabinete? E aqui, outra pergunta que eu faria se o prefeito não fugisse. Essa decisão foi mesmo baseada em dados sérios, dados técnicos, ou foi tomada no piloto automático? No piloto da conveniência política. No episódio 4, o 5 nós falamos dele aqui. No episódio 4, nós tivemos a presença aqui, nesta cadeira, neste microfone, do prefeito Luiz Braz. Ele sentou aqui, trouxe documentos, encarou cada uma das perguntas, sem problema nenhum, sem contestação alguma e sem combinar absoluta e rigorosamente nada antecipadamente. Você que está me ouvindo pode discordar dele num monte de situação, e isso é absolutamente normal. Mas uma coisa você vai ter que concordar: covarde ele não foi. Já o atual prefeito, aliás, por falar no ex-prefeito Luiz Braz, você deixou uma excelente impressão aqui, prefeito. E eu tenho recebido uma série de solicitações para convidá-lo novamente. Então, vai se preparando, por favor, porque o público quer ouvir sobre obras, sobre gestão responsável e o que é preciso para preparar uma cidade de verdade. E convenhamos, só fala com autoridade quem já teve coragem de enfrentar o cargo, sem fugir, sem enrolar e sem ficar gritando. Agora, o prefeito Adeildo continua se escondendo atrás de decreto. Foge da verdade igual um gato foge de água. E se ele estivesse presente, eu perguntaria diretamente o seguinte: mesmo com a SEI apontando sobra de arrecadação, por que você insiste que havia rombo? Está mal assessorado ou tentando manter uma ficção? Você foi enganado, prefeito? Ou você mentiu para a população? Ou ainda, está preso em um enredo que desmoronou, se esfacelou, como mostrou a SEI, como nós temos mostrado aqui, episódio a episódio.
O cargo de prefeito exige mais do que assinatura em decreto. Exige presença, prestação de contas e, principalmente, coragem. Não dá para governar só por postagem no TikTok. Quando se é eleito para administrar numa cidade com mais de 80 mil habitantes, como é o caso de Campo Limpo Paulista, o mínimo que se espera é respeito à verdade e disposição para responder. Isso é o mínimo. E fazendo um gancho com o episódio anterior, nós falamos no episódio passado daqueles políticos que querem o cargo, mas não querem ser criticados. E nominamos alguns dos vereadores. Mas sem dar nome aos bois, eu queria dizer aqui que enquanto a cidade sangra, nós tivemos aí vereador da base postando foto de viagem na Bélgica, sorrindo tranquilo, com o dinheiro público pagando o recesso. E os demais que fazem parte dessa base do prefeito Adeildo, silêncio total, concordância absoluta e muita bajulação. Diante disso, eu teria outra pergunta ao prefeito Adeildo, se ele estivesse aqui, se ele tivesse coragem para encarar de frente as perguntas que a população de Campo Limpo Paulista tem feito. Prefeito Adeildo, o vice-prefeito Marcelo de Araújo e os vereadores da base, Gilberto Galdino, Edão, o João Pintor, o Jura, a Kesley Foresto, o Paulo Preza e o Tufão, que eu prefiro chamar de Tufinho, acreditaram mesmo no decreto ou todos faziam parte desse roteiro? Essa é uma outra questão importante. Enquanto o prefeito insiste no decreto, empresas deixaram de receber e nós citamos isso aqui. O ex-prefeito Luiz Braz fez essa citação. O vereador Leandro Bizetto também. Convênios foram travados, a saúde paralisada e a população continua sofrendo. Assim, eu perguntaria o seguinte para o prefeito, se ele estivesse aqui. Você chegou a considerar revogar esse decreto, prefeito? Ou a teimosia falou mais alto do que a realidade, do que demonstra o dia a dia da cidade? Mais uma vez, a cadeira ficou vazia hoje, o microfone disponível aqui. E o prefeito Adeildo acaba tendo aqui, a partir desse momento, uma dívida com a cidade. Qual a sua dívida com a cidade de Campo Limpo, prefeito? A verdade. Você precisa dizer a verdade. E aqui uma outra pergunta que eu deixo para o prefeito Adeildo. Se ficar comprovado que o decreto foi um erro, você vai pedir desculpas públicas ou vai enterrar o assunto como se nada tivesse acontecido? Essa é uma outra questão, prefeito. E o futuro? O que será do futuro da sua administração? 7 meses já se passaram. Nada foi visto, nada aconteceu, ao contrário. O que demonstra o dia a dia é que você tem perdido verbas de emendas federais para a cidade. A cidade pode esperar mais decretos ou transparência vai sair do discurso e se tornar uma prática na sua administração. O prefeito foi convidado e ignorou.
não teve coragem de encarar o microfone, e muito menos a população. Isso não é descuido, de forma alguma. Isso é desprezo. Desprezo pelo cidadão, desprezo pela transparência, desprezo pela responsabilidade pública. Esse ato do prefeito Adeildo tem este significado. Entenda você, meu amigo, minha amiga, daqui, de Campo Limpo. Isso é desprezo total. E mais, o Adeildo mostrou que ele não é um líder. Porque um líder não foge, ele enfrenta, ele assume, ele dá o exemplo. Um líder não corre da pergunta, nem se esconde da verdade em momento algum. Ele sempre é o primeiro a estar presente. Então, fica nítido, fica claro, fica cristalino. Adeildo Nogueira não tem nenhum perfil de líder. Porque quem se esconde do povo governa contra ele. E a gente não vai esquecer disso não, prefeito. De forma nenhuma. Porque quem foge da pergunta hoje vai ter que encarar amanhã o julgamento das ruas. O espaço segue aqui aberto. O convite já foi feito. A cadeira está aqui. Só falta coragem, prefeito Adeildo. Precisa ter coragem. Agora, antes de encerrar, vai ficar até aparentemente um pouco longo, mas eu preciso fazer algumas observações sobre um trecho que chegou a mim, extraído de uma live feita pelo prefeito na última quinta-feira. O conteúdo dessa live merece atenção e merece uma resposta de nossa parte. Porque certas falas, quando partem de quem ocupa um cargo mais alto da cidade, não pode passar em branco. Eu peço ao prefeito Adeildo que ele se lembre que ele não foi eleito para ser o rei na cidade. Porque, veja só, prefeito, você teve 20.268 votos, confere? Num universo total de 58.951 eleitores. Isso significa que 38.683 pessoas escolheram outra opção. Ou seja, a maioria da cidade não te queria como prefeito. Mas democracia é isso. E nós respeitamos a democracia. Contrariamente ao que você propõe e propaga por aí. Então, convém lembrar que você representa a cidade toda, não só quem apertou o número 22 no dia da eleição. Um pouco mais de humildade de sua parte não faria mal algum. Aliás, é absolutamente necessário. E tem mais um detalhe importante, Adeildo Nogueira. Afirmar que a imprensa local só faz críticas porque quer dinheiro para parar de criticar é, no mínimo, desonesto. É, no mínimo, desonestidade da sua parte, para não dizer vergonhoso. Isso não é opinião. É uma insinuação barata, partindo do prefeito da cidade. E quem ocupa cargo público deveria, no mínimo, ter pudor e responsabilidade antes de sair espalhando esse tipo de acusação sem prova alguma. Quem não sabe lidar com questionamentos, talvez esteja no lugar errado. E nós tratamos disso no episódio passado.
mas não o prefeito de Campo Limpo. Ele ataca violentamente os munícipes que pensam diferentemente dele, que pensam de outra forma. Isso, para não dizer, para dizer o mínimo, isso é o maior absurdo da face da terra. E no meu caso, especificamente, que sobrou crítica para nós nessa tal live sua, que foi feita na quinta-feira, eu critico a sua postura porque eu não compactuo com a sua forma de governar, prefeito. É simples assim. O seu projeto de governo não me agrada. O projeto que você tenta impor à cidade é diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu concebo para uma cidade, daquilo que eu vislumbro para a cidade, daquilo que eu aprendi e daquilo que eu carrego como maneira de gerenciar, de administrar, de caminhar, de fazer uma cidade crescer. Até porque, até no presente momento, 7 meses depois do início do seu mandato, eu só vi live, 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 TikTok, live, TikTok. Só isso. Simplesmente isso. Outra crítica que você fez nesta tal live é sobre um texto que eu publiquei no site Popular Mais, cujo título é Voluntário de Luxo. Amigo do prefeito Adeildo vira diretor com salário de quase R$ 10.000. Bom, você afirma na própria live que tudo verdade. Esse texto que foi alvo da sua crítica, mas você destacou e reconheceu na live que o Alexandre Prestes é seu amigo. Então o texto está correto. Você reconheceu na live e disse que ele nem precisa do salário, mas que vai pagar mesmo assim. Sabe por que você vai pagar o salário de quase R$ 10.000 para esse Alexandre Prestes? Porque o dinheiro não sai do seu bolso. O dinheiro sai do bolso do povo da cidade de Campo Limpo Paulista. É recurso público. Por isso que você vai premiar um amigo com quase R$ 10.000 por mês e dizendo, e isso é um pouco pior, eu acho, que ele não precisa do dinheiro. E o professor, na média, ganha R$ 3.000 por mês aqui. Se ele não precisa desse dinheiro, por que você não melhora o salário dos professores? Ou por que ele não distribui isso? E aí, nesta mesma live, você faz uma observação que eu acho muito importante. Você diz assim: ninguém poderá me chamar de ladrão ou corrupto. Mas aqui eu faço uma outra pergunta que está fora daquele contexto da SEI. Esse tipo de prática, baseada em amizade, sem critério técnico, para atribuir cargo a alguém, é o que então? Eu vou deixar aqui, vou ler aqui, uma definição do que é corrupção. E aí a conclusão fica para quem quer que seja. A corrupção, em geral, envolve o uso indevido do poder público para benefício próprio ou de terceiros, seja por meio de vantagem financeira, favorecimento pessoal ou de grupos específicos. No contexto de cargos públicos, a nomeação por amizade sem critérios técnicos é uma forma de corrupção conhecida como nepotismo. Vamos avançar um pouquinho mais, então. O que é nepotismo? Nepotismo é a prática de favorecer parentes ou amigos na ocupação de cargos públicos, em detrimento de candidatos mais qualificados. Essa prática
viola o princípio da impessoalidade, termo bonito, né? Que exige que a administração pública trate todos os cidadãos de forma igualitária. Por isso, prefeito, não tem amigo para receber cargo. Isso é não tratar cada um dos cidadãos de forma igualitária. Resumindo tudo isso, o prefeito que nomeia um amigo para um cargo público sem critérios técnicos comete um ato de corrupção chamado nepotismo, que é ilegal e imoral, comprometendo a eficiência da gestão pública, a igualdade de oportunidades e a confiança da população na administração. Veja o seguinte, prefeito. Aqui está a portaria que nomeou o Alexandre Prestes. Nós acabamos de definir o que é corrupção, o que é nepotismo. Essa portaria, número 613, de 21 de julho de 2025, que nomeou o Alexandre Prestes, é o que então? Nós incluímos aqui duas faces da mesma moeda. Esse é o fato. A portaria está aqui, assinada pelo prefeito Adeildo Nogueira da Silva. O Alexandre Prestes já deve estar trabalhando no seu novo cargo, que você diz que ele não precisa do salário. Ou seja, nesse caso específico, com todo respeito à inteligência do cidadão, não há espaço algum para dúvida. Como diria um comentarista de futebol, o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Alexandre Prestes é seu amigo pessoal, não tem formação técnica compatível com o cargo e, mesmo assim, foi premiado com um salário de quase R$10.000, pagos com dinheiro público. Isso aqui não é opinião, como eu disse, isso é fato. Não se apaga com discurso, nem se distorce numa live. Sei que o senhor não vai gostar, o prefeito. Sei que os seus apoiadores não vão gostar também. E o grupo de voluntários que você aponta também não. Mas aqui a gente não fala para agradar, como nós dizemos em todas as aberturas. Nós não falamos para agradar, nós falamos para revelar. E com base nos atos, nos documentos e na ética pública, afirmamos, sem medo de errar, o seguinte: o que foi feito aqui nesta portaria tem cara, cheiro e estrutura de corrupção. E quando o interesse pessoal se sobrepõe ao interesse público, quem perde é sempre o povo. Infelizmente, prefeito Adeildo Nogueira, a cada dia fica mais e mais evidenciada a sua falta de preparo, de firmeza e de grandeza para conduzir os destinos da cidade. E isso não se disfarça em nenhuma live, em nenhum vídeo do TikTok e com nenhum decreto. Eduardo Rodrigues encerrando por aqui. A gente pergunta, incomoda e insiste, porque quem se cala
consente. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!